Saúdo a todas e todos que fazem parte de nossas comunidades e celebram a fé nesse 34º domingo do tempo comum, onde celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. As leituras desse domingo falam-nos do reino de Deus, esse reino onde Jesus é Rei. É importante, já no início dessa reflexão, acentuarmos a reserva de Jesus diante de tal título. Segundo os evangelhos, essa afirmação nunca é encontrada nos seus lábios. E quando lhe é atribuído por outros, ele não o aceita sem esclarecimentos fundamentais. Podemos presenciar isso em algumas passagens, como no interrogatório diante de Caifás e de Pilatos, onde Jesus silencia diante da pergunta que fazem se ele realmente é mesmo o rei dos judeus. Em Marcos, quando Pedro afirma que ele é o Messias, Jesus adverte para que não fale isso a ninguém, pois ele sabia que Pedro tinha em mente a imagem do Messias rei como as majestades da época, e com isso Jesus não se identificava. Contudo, o que Jesus menos pretendia era ser rei, e menos ainda com a conotação política que lhe davam. Ele declara: meu reino não é deste mundo. Na liturgia de hoje, podemos acentuar alguns aspectos que nos fazem refletir sobre o verdadeiro sentido do título Cristo Rei. A primeira leitura do profeta Ezequiel nos coloca como pano de fundo a metáfora do bom pastor. No antigo Médio Oriente, o título de pastor é atribuído frequentemente aos deuses e aos reis. Um título bastante expressivo em civilizações que viviam da agricultura e do pastoreio. O pastor expressa autoridade, fortaleza, cuidado para com o rebanho. Conhece as necessidades de cada ovelha, leva nos braços as mais frágeis, ama-as e trata-as com carinho. A sua autoridade não se discute, está fundada na entrega e no amor. É sobre esse pano de fundo que Ezequiel vai colocar as relações que unem Deus e Israel. A este povo, a quem os pastores humanos, os reis, os sacerdotes, a classe dirigente tratam tão mal, o profeta anuncia a chegada desse tempo novo em que Yahvé vai assumir a sua função de pastor do seu povo. E como é que Deus desempenhará essa função? Deus vai cuidar das suas ovelhas e interessar-se por elas. Nesse momento, as ovelhas estão dispersas numa terra estrangeira, mas Deus, o bom pastor, vai reuni-las, reconduzi-las à sua própria terra e apacentá-las em passagens férteis e tranquilas. Na leitura de 1 Coríntios 15, Paulo afirma que Cristo foi constituído por Deus princípio de uma nova humanidade. A sua ressurreição arrasta atrás de si toda a descendência, isto é, todos aqueles que se identificam com ele, que acolheram a sua proposta de vida e o seguiram ao encontro da vida plena e eterna. O destino dessa nova humanidade é o reino de Deus. O reino de Deus será uma realidade onde o egoísmo, a injustiça, a miséria, o sofrimento, o medo, o pecado e até a morte, ou seja, todos os inimigos da vida e do ser humano, estarão definitivamente ausentes, pois terão sido vencidos por Cristo. Nesse reino definitivo, Deus se manifestará em tudo e atuará como Senhor de todas as coisas. A reflexão de Paulo lembra aos cristãos que no fim último da caminhada do crente é a participação nesse reino de Deus, de vida plena e definitiva, para o qual Cristo nos conduz. A nossa adesão ao projeto de Cristo nos coloca no caminho de uma realidade fundada nos valores do reino, já aqui e agora, em nossa história, e nos remete a uma realidade plena, onde o reino definitivo acontecerá. Por isso, ainda não experimentamos a vida total que Deus nos reserva. E como chegaremos lá?
Paulo responde, identificando-nos com Cristo. A ressurreição de Cristo, então, é o selo de garantia de Deus para uma vida oferecida ao projeto do Reino. O Evangelho de Mateus 25 nos propõe uma catequese sobre o juízo final. E para percebermos a catequese que Mateus desenvolve nesse texto, temos de recordar o contexto da comunidade cristã a quem essa catequese se destina. Estamos nos últimos decênios do primeiro século, na década de 80, já se passou o entusiasmo inicial pela vinda iminente de Jesus para instaurar esse reino definitivo, e os cristãos que constituem a comunidade de Mateus estão desinteressados. Negligenciam o amor aos irmãos, principalmente aos mais pobres, e alguns estão até deixando a comunidade e renunciando ao Evangelho. Mateus, preocupado com a situação, procura revitalizar a fé, reacender o entusiasmo e o compromisso através de uma catequese que convida à vigilância, enquanto se espera o encontro definitivo com Cristo. De fato, quem possui atitudes que não se coadunam com a lógica do reino não poderá fazer parte desse. O texto se abre com a solene apresentação do juiz. Ele virá acompanhado pelos anjos e se sentará glorioso sobre o trono. A mesma descrição apocalíptica aparecerá em outros textos de Mateus sobre o juízo final. Para além da cenografia, Mateus pretende indicar a vinda do Senhor Jesus para o juízo final. Entram agora em cena aqueles que serão julgados. São todos os povos. O juízo tem esse caráter universalista. Todos recolhidos diante do único juízo. Bem, depois da apresentação dos protagonistas, é determinada a ação julgadora, que consistirá em uma clara separação figurada pela imagem do pastor, que divide as ovelhas dos cabritos. Ressoa em seguida a sentença que assinala a uns o destino de salvação no reino de Deus, e aos outros a perdição definitiva. O Filho do Homem agora é chamado de Rei. Jesus é Rei e julgará com poder real recebido na ressurreição. Em Mateus 28, nós temos a frase que Jesus pronuncia. Foi-me dado por Deus todo o poder no céu e sobre a terra. Por fim, é desvelado o critério que serve de base para o juízo. Qual critério? Os homens e as mulheres entrarão no reino ou cairão na perdição, segundo a ajuda que tiveram prestado ou não aos necessitados. O elenco que enumera famintos, sedentos, forasteiros, nus, doentes e prisioneiros, repete o esquema tradicional das obras de misericórdia previstos pela Bíblia. Mas é uma ilustração de uma nova vasta realidade. Como vasto também é o campo do qual sai o grito dos pobres e desprezados ainda hoje. A ajuda prestada ou recusada ao pobre é o próprio Jesus. Nos necessitados encontra-se o Filho de Deus. Entre eles e ele existe uma misteriosa solidariedade. Eles são os seus irmãos. Mas, baseando-se em que se dá esse parentesco? Jesus se solidarizou com sua pobreza. E é a praxis de amor concreta e simples pelo pobre que demonstra amor a Cristo. A escolha a favor dos pobres é a escolha pela identidade cristã, adesão de vida vivida a Jesus. Este texto, portanto, mostra a exortação de Mateus à sua igreja cansada e relaxada, a perseguir o mesmo ideal de fidelidade cristã no mandamento do Senhor. Com essa finalidade, coloca-lhe então diante dos olhos a visão do juízo final, que terá como critério o amor ao próximo. Critério que decide a entrada ou a não entrada
no reino de Deus. Com os dados que esse evangelho nos apresenta, fica perfeitamente evidente que estar vigilantes e preparados, que é o grande tema do discurso escatológico dos capítulos 24 e 25 de Mateus, consiste principalmente em viver o amor e a solidariedade para com os pobres e os pequenos, os desprotegidos, os marginalizados. Que essa liturgia ilumine a nossa praxis. Bom domingo a todos e todas.